sempre nos acompanha nos cultos, nas transmissões da Igreja Batista Amar, nessa manhã de domingo. Nós, com alegria, iniciamos mais uma programação, mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós ainda estamos vivendo uma pandemia, especialmente em nossa cidade, que tem sofrido bastante nesse momento, mas nós, como igreja, não podemos deixar de anunciar o Evangelho, não podemos deixar de pregar Jesus Cristo vivo, que é a nossa esperança. Nós externamos os nossos sentimentos a muitas famílias enlutadas nesta semana. Pessoas, tanto de nossa igreja, famílias tanto de nossa igreja, quanto também de outras igrejas co-irmãs. Nós externalizamos os nossos sentimentos. Mas nós vamos começar essa manhã de louvor, de adoração ao nosso Deus, de pregação do Evangelho. Hoje nós meditaremos tanto agora no culto da manhã quanto no culto da noite sobre essa temática que tem sido muito focada nesse momento, que é a questão da morte. A morte tem sido algo que nós temos nesta geração convivido muito mais nesse tempo de pandemia, e tem sido algo aterrorizante para muita gente. Mas nós vamos ver o que a Bíblia fala para nós. Nós vamos confiar no que diz a palavra do Senhor, meditando logo mais. E agora nós vamos começar orando, pedindo a Deus que receba em seu trono de graça o culto que começamos agora. Curve sua cabeça onde você estiver, por favor. Pai eterno, querido Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado porque nós podemos nos achegar ao teu trono de graça pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Obrigado, nosso Deus, porque nós temos este privilégio de sermos chamados teus filhos. Muito obrigado a Deus, porque podemos ler a tua palavra, meditar na tua palavra, que é alimento espiritual. Obrigado, nosso Deus, porque em meio a tantos problemas, em meio a Deus, a um caos instaurado na saúde pública em nossa cidade, nós ainda assim podemos nos achegar ao Senhor, cheios de esperança, porque o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias. Fala conosco, Pai, nessa manhã, nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, querida, você que está nos acompanhando em casa, pode abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler, portanto, o que diz o texto de Filipenses capítulo 1, versículos 12 até o verso de número 26. Filipenses capítulo 1, dos versículos 12 até o verso de número 26. Acompanhe na versão que você tiver em casa. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui, falando à igreja, portanto, explicando naturalmente de que ele entendia, ele cria de que as prisões dele, naturalmente, era para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas
de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, e sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido por meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e morar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? É assim que diz o texto sagrado. E nós vamos, então, agora cantar, depois nós vamos orar, mas nós vamos cantar uma música que diz: És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Resposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra
anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. De novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cântico novo. Cantai ao Senhor. Todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Deus seja glorificado com nossas vozes, com todo o nosso ser nessa manhã. Nós vamos agora ter um momento especial de oração. Nós vamos colocar diante de Deus muitos motivos de oração. Primeiramente, nós vamos agradecer pela vida dos irmãos e irmãs que já estão se recuperando, estão recuperados, alguns já recuperados e outros que estão em processo de recuperação. A irmã Janete, o irmão José Firmino, pastor Abel e a sua família, e tantos outros irmãos que nós precisamos agradecer a Deus pela recuperação e pelo processo de recuperação que esses irmãos têm tido em grande evolução. Também nós vamos colocar diante de Deus famílias enlutadas, muitas famílias. Os Amazonas, membros de nossa igreja, os Magalhães, membros de nossa igreja, a família do irmão Jobert e da irmã Rodineia, que são da igreja da Cidade Nova, perderam a irmã Dalva, muito conhecida entre nós, batistas, estão enlutados, bem como tantos outros, tanto membros da igreja quanto amigos, que estão no momento de luto. E nós vamos colocar diante do Senhor também a vida desses irmãos. Também precisamos colocar diante de Deus muitos que estão lutando
para sobreviver, estão lutando mesmo. Pai do irmão Eduardo, que está no 28 de agosto, né? E tantos outros irmãos, aí família do irmão Eli. Ontem ele colocou também um pedido de oração, né? Família da irmã Célia Amazonas, alguns que estão lutando também por isso, os Borges, da irmã Graça Borges, também lutando com a sua saúde, e tantos outros irmãos, Alexandre, esposo da Eliane, que também está lutando, graças a Deus tem tido melhoras, e tantos outros que estão lutando. Vamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão lutando pela sua própria vida. Enfim, nós temos muitos motivos para colocar diante de Deus, nos achegarmos diante de Deus em oração. O PROAM, que é o Projeto de Ação Missionária da Igreja Batista Amar, com vários que participam, né, com seus arranjos. O PROAM ele visa atender complemento salarial de obreiros que estão em congregações, ofertas missionárias, como missões estaduais, mundiais e nacionais, além de pequenas viagens missionárias. Conheça o PROAM, ore pelo PROAM, participe e contribua. Enfim, todo o trabalho da Igreja Batista Amar, vamos colocar também diante de Deus. Então, se você tem um motivo de oração, você que está em casa, coloque diante de Deus e vamos orar nesta hora. Pai eterno, querido Deus, muito obrigado porque Tu és bom e o Senhor cuida de nós. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem permitido que vários irmãos tenham tido uma recuperação muito boa na sua saúde. Ó Senhor, carecemos da Tua boa mão de graça, de misericórdia sobre estes irmãos, concedendo-lhes cada vez mais que a sua saúde esteja 100%. Obrigado pela vida da irmã Janete, do irmão Firmino, da família do pastor Abel e de tantos outros irmãos que têm contado da bênção, da recuperação na sua saúde. Pedimos-te por todos aqueles, ó Deus, que estão lutando nos leitos de hospitais nesta hora, por sua vida. Ó Deus, visita a cada um com a tua mão de cura, com a tua mão de graça, com a tua mão de misericórdia, ó Deus. Pedimos-te isso, colocamos cada um dos nossos parentes, dos nossos amigos, das pessoas que estão aí lutando, ó Deus. Pedimos-te, Pai Santo, concede a bênção da recuperação da sua saúde. Ó Deus, pedimos pelas famílias enlutadas das nossas igrejas, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. Ó Deus, tem misericórdia. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando as famílias enlutadas nesta hora. Ó Deus, pedimos-te pela saúde pública no nosso estado. Temos sido manchete pelo mundo, uma manchete negativa, ó Deus. Pedimos-te, concede sabedoria aos líderes desse estado, desse país, ó Deus, a fim de que possamos solucionar os problemas desta saúde, desse momento crítico que o nosso estado especialmente tem vivido, com falta de oxigênio, com centenas de pessoas morrendo por causa disso. Tem misericórdia, ó Deus, concede a solução para estes problemas. Pedimos que o Senhor conceda a sabedoria do alto aos líderes, às pessoas que estão nos liderando nesse momento. Tem misericórdia do nosso povo, do nosso estado. Pedimos-te, ó Deus, a tua intervenção sobre essa questão. Somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Senhor, continua falando conosco nessa manhã. Nós colocamos todas estas coisas diante do teu altar de graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus
possa estar com cada um de nós, né, com cada pedido que foi apresentado nesta manhã. Nesta oportunidade, nós vamos então meditar no texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Estamos sabidamente vivendo um tempo difícil de pandemia, o qual nunca antes, nesta geração, do presente século e no século passado, foi vivenciado por ninguém. Nós estamos vivendo realmente um tempo considerado como um tempo de guerra. Um tempo de guerra. Em que sentido isso? Tempo de guerra em que as pessoas, quando estão na batalha, elas vão sofrendo perdas. O exército vai sofrendo perdas contínuas. E nós estamos vivendo um tempo que o sentimento tem sido este. Um sentimento de perdas contínuas. Pessoas que conhecíamos, pessoas cheias de saúde, pessoas que pensávamos que iríamos ter a sua companhia durante muito tempo, nos deixaram, continuam nos deixando. De repente, um adoecimento, um problema de saúde tem feito tudo isso. Mas o que a Bíblia fala? Podemos ter esperança frente a esse momento que tem aterrorizado muita gente? Qual é a nossa esperança frente à morte? O texto sagrado de Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Vamos ler de novo. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amém? É assim que diz a palavra de Deus. Pai eterno, pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através da tua palavra. Abrimos o nosso coração, demole as barreiras espirituais, em nome de Jesus. Amém. Diante desse momento, há esperança frente à morte? Qual é a nossa esperança frente à morte? É interessante, queridos, porque existem muitos problemas e tribulações que vêm sobre aqueles que professam fé em Jesus, nesse vale de lágrimas. Mas nenhum deles é tão perturbador como a morte. É impressionante isso. Essa geração nunca teve tanta convivência com a morte quanto nos últimos meses. Não apenas aqui na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Pense em quantas pessoas conhecidas suas nesses últimos meses já partiram. A pandemia de coronavírus tem assolado o mundo, e especialmente o nosso estado, que está colapsado no atendimento médico. E por conta disso, nós estamos vivendo hoje um toque de recolher, que possivelmente se estenderá para um lockdown. Isso de acordo com os especialistas. Possivelmente se caminhará para isso. As cenas que estão circulando nas redes sociais esta semana são chocantes.
centenas de pessoas internadas e muitas outras que estão tentando uma vaga para internação não conseguem. São centenas de sepultamentos todos os dias. O medo de morrer tem aterrorizado muita gente. A morte é algo que lança temor no mais forte coração, pois é o fim dessa vida terrena, é o término dessa vida terrena. Muitos considerados ateus e que viveram professando isso, se dizendo ateus, no fim da sua vida pediram luz, como Voltaire, que foi um dos grandes pensadores, né? Morreu aterrorizado no momento em que estava, portanto, deixando este mundo. Na morte, o corpo se dissolve e volta ao pó. É exatamente isso que acontece. E com a dissolução do corpo, tudo que pertence à nossa vida terrena é destruído. Além do mais, não há como escapar das garras da morte. No dia marcado, não há como transferir. Com exceção daqueles que estão ou que estarão vivos do retorno de Cristo, conforme a palavra do Senhor diz, todos devem morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27, deixa claro isso. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Então, com exceção daqueles que estarão vivos no retorno de Cristo, todos devem morrer, conforme a palavra do Senhor, ela diz. Isso é a verdade do jovem, do velho, do rico, do pobre, do negro, do branco, do índio, do mulato, do ocidental, do oriental, do árabe, ou seja, todos nós. Isso é uma realidade para todos nós. Nós não sabemos o dia nem a hora quando Deus dirá para nós: esta noite te pedirão a tua alma. Lucas capítulo 12, versículo 20. Nós não sabemos quando será pedido então a nossa alma. Mas a palavra do Senhor garante que todos nós, todo ser humano, deve passar por este momento, a não ser aqueles que estarão vivos no momento do retorno de Cristo. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. E isso é um fato. Isso é algo inevitável, né? Tudo isso faz da morte uma coisa muito assustadora, aterrorizante. Para muitas pessoas ela é algo a ser muito temido, algo que traz terror. Para muita gente o pensamento da morte enche o coração de terror. O simples pensar nesta possibilidade traz terror a muitas pessoas. E a antecipação da morte traz sentimentos como o desespero, a desesperança, né? E as pessoas farão quase tudo para evitar a sua inevitabilidade. É impressionante como as pessoas, quando sabem, por exemplo, de uma notícia terrível com relação à sua saúde, elas passam a lutar, elas passam a dar mais valor às suas vidas. Contudo, para aquele que entregou a sua vida a Cristo, para aqueles que confiam, a mais gloriosa dessa vida, conforme o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Tragada foi a morte na vitória. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória. Então, qual é a nossa esperança diante da morte? Podemos ter esperança? Sim. A esperança daquele que confia
em Cristo no dia do retorno do nosso Senhor e na ressurreição do seu corpo dentre os mortos. Ele ressuscitou e por causa disso também, uma vez que cremos que ele ressuscitou, também nós seremos ressuscitados. Embora então o seu corpo, o meu corpo, retorne ao pó, o mesmo não vai permanecer nesse estado de corrupção. É interessante porque seremos levantados dentre os mortos. Como o texto sagrado diz, o corruptível se revestirá de incorrupção e o mortal de imortalidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Então essa é uma das razões pelas quais aquele que entregou a sua vida a Cristo espera avidamente a vinda de Cristo. Por quê? Porque ele anseia pelo dia quando será transformado, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, nesse momento glorioso, todo o povo de Deus, ou seja, todos aqueles que professam fé em Jesus, serão glorificados e entrarão na bem-aventurança dos novos céus e da nova terra. Então, a oração diária dos filhos de Deus é Apocalipse capítulo 22, verso 20. Ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser, portanto, a oração diária de todo filho de Deus, de todo aquele que professa fé em Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Como vimos, a esperança dos que confiam no Senhor está fixa no dia do retorno dele, pois assim seremos ressuscitados, assim como o Senhor ele ressuscitou, um dia também nós seremos ressuscitados. Portanto, temos esperança no Senhor desta forma. Uma segunda razão que podemos apontar como nossa esperança diante da morte é que a esperança daquele que confia em Cristo é que deve ser e será assim, conforme a palavra do Senhor diz, é que ele entrará imediatamente na presença de Cristo. Veja, é algo interessante. Ou seja, o Filho de Deus, aquele que professa fé em Cristo, espera, portanto, que após a morte será levado ao céu. Então, é algo que traz um conforto ao nosso coração. Seremos levados ao céu. Embora o corpo retorne ao pó, é interessante nós observarmos isso, e haverá uma ressurreição deste corpo no último dia. Na morte, a alma é levada ao céu. Na morte, aquele que depositou fé em Cristo, ele desfruta conscientemente da bem-aventurança de estar com seu Senhor e Salvador. Ou seja, todos aqueles que morrem em Cristo estão conscientes na presença do seu Senhor e Salvador. É interessante nós observarmos isso, que embora essa verdade absoluta da palavra de Deus seja confortadora, é interessante porque muitos que se professam, que se dizem cristãos, negam essa verdade.
Muitos apontam, muitos dizem que creem que na morte, você precisa tomar cuidado com esses conceitos que estão por aí, as almas ou a alma da maioria dos crentes irá para um tipo de purgatório, que será um estado onde as pessoas irão sofrer um tipo de punição temporal pelos seus pecados, a fim, então, de haver uma preparação para entrarem no gozo do Senhor. Muito cuidado, porque a Bíblia ela não fala sobre isso. Também não fala de estados de preparo para reencarnação. A palavra do Senhor também não fala sobre isso. Não há sustentação para isso, em que as pessoas viverão outras vidas a fim de pagarem pelos seus atos e com isso haver então uma evolução no seu estágio espiritual para a entrada no céu. Muita gente por aí tem pregado esse tipo de coisa, tem feito a cabeça de muita gente. A Bíblia deixa muito claro que nenhuma dessas visões, desses ensinamentos é correta. Todo aquele que confia em Cristo pode ter o conforto de fato de que quando morre, sua alma vai imediatamente para o céu. Vemos isso a partir das palavras de Cristo, especialmente aquele ladrão que estava ao seu lado. Cristo estava ali e havia 2 ladrões ao seu lado. E um deles se arrepende, um deles o adora, mesmo naquela situação, e recebe uma promessa do Senhor. Ele fala, Jesus diz àquele homem, aquele ladrão que estava ao seu lado, Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não disse que o ladrão estaria com ele no paraíso após uma longa estadia no purgatório. Jesus não disse para aquele homem que ele deveria reencarnar para que ele pudesse então passar por um estágio de purificação da sua alma para depois então entrar no reino dos céus. Nem disse para aquele homem que ele estaria em algum tipo de sono profundo até a sua ressurreição. Não, Jesus não disse absolutamente nada sobre isso. Jesus deixou muito claro que o ladrão estaria com ele no céu naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, Jesus deixou claro para ele. Ou seja, quando aquele homem morresse, ele iria para o céu. É exatamente isso que acontece conosco. E é isso que deve trazer esperança para cada um de nós. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele cria que na morte o crente vai imediatamente para o céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Ele diz o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Quando a nossa casa terrestre, ou seja, o corpo e tudo que pertence a esta vida terrena se desfizer, e vai se desfazer, porque o corpo ele se dissolve na morte, nós não seremos deixados nus, como diz o texto sagrado. Há de Deus um edifício no céu, no qual habitaremos. E essa
é interessante nós observarmos, ainda não é a ressurreição do corpo, mas é um estado absolutamente glorioso, quando o crente estará na presença do Senhor, ali, já desfrutando da presença do Senhor. Ou seja, ele não entra no purgatório quando morre, ele entra imediatamente na presença do Senhor. E isso deve ser muito salientado. Ao morrer, o crente entra na glória do céu. Na glória do céu. Então nós não devemos nos surpreender, portanto, que o apóstolo diria também, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que ganho haveria se na morte aquele que deposita fé em Cristo fosse para o purgatório, fosse purgar para que o seu espírito entrasse num estado evolutivo? Que ganho existiria se a alma entrasse no estado de inconsciência ali? Que ganho existiria? Mas, como vimos até agora, que a alma daquele que deposita fé em Cristo vai para o céu imediatamente após a morte é ganho, é lucro para aquele que deposita fé em Cristo. A morte é a passagem que leva desse vale de lágrimas para a glória do céu, como nós vimos até aqui. Oh, quão glorioso é o céu! Uma outra lição que nós podemos extrair com relação à nossa esperança diante da morte é que no céu o crente não experimentará nunca mais o pecado, sofrimento e tristeza. Todas essas coisas não mais existirão. Não haverá lá no céu nenhum velho pecador. Finalmente o crente, aquele que depositou fé em Jesus, estará completamente livre da sua natureza má, da sua natureza caída, de forma que será impossível que ele peque lá no céu. Com o fim, portanto, do seu pecado, terminará também tudo o que o seu pecado, o que o nosso pecado traz, o sofrimento e a tristeza dessa vida. O mundo está do jeito que está por causa do pecado, do afastamento dos homens de Deus, do desrespeito à sua palavra. O mundo tem rasgado os 10 mandamentos, tem estado de costas para Deus. Por isso que nós estamos como humanidade, como sociedade, da forma que nós nos encontramos. Então, lá no céu, lá a nossa esperança deve estar fixa em Cristo, de que estaremos no céu. E lá nós experimentaremos da presença de Deus, da presença de Cristo eternamente. No céu, não enfrentaremos a perseguição, a crueldade e as mazelas e tristezas deste mundo. Então, a alma daquele que confia em Cristo estará em descanso pleno, total, como a voz do céu que proclama, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem, como nós lemos inicialmente. No céu, o crente, aquele que deposita fé em Cristo, experimenta a bem-aventurança da comunhão, não somente com todos os outros santos. Que coisa maravilhosa! É o reencontro
com aqueles que partiram antes, mas especialmente com o Senhor. Que coisa maravilhosa! A comunhão com o Senhor. Jesus diz, olha só o que Jesus diz, em Mateus 8, versículo 11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa. Olha só o privilégio. Com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. Que privilégio, queridos. Todos aqueles que vão chegando no céu vão tendo uma comunhão impressionante com os outros santos. Vão reencontrando aqueles que partiram antes, conforme o texto sagrado diz. Pense nisso. Internalize isso. Creia na palavra de Deus de que a morte não é o fim. Quando aquele que deposita fé em Cristo morre, ele vai para a presença do Senhor, onde se assentará, conforme o texto lido, com Abraão, com Isaque e com Jacó, com todos os santos que foram para lá antes dele. Pense nisso e creia na palavra do Senhor. Todo aquele que morre em Cristo se reunirá com os seus amados que morreram no Senhor. Haverá um reencontro. Que coisa maravilhosa. O céu será como a figura do que é apresentado. Haverá um grande banquete. Essa é a figura, no qual o povo de Deus desfruta da companhia uns dos outros e se regozijam da bem-aventurança, especialmente da salvação em Cristo. Então a esperança nossa não está neste mundo, mas em uma vida eterna no céu, com a comunhão com os outros santos que já foram antes de nós e na comunhão especialmente do nosso Senhor Jesus. No céu, aquele que deposita a fé em Cristo experimentará a bem-aventurança plena, total, da comunhão com Cristo e em Cristo a comunhão com o Pai. O apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Olha o que ele diz. Isso porque o Senhor está no céu e nós na terra. Mas 2 Coríntios 5:8 ele diz, deixar este corpo é habitar com o Senhor. Tem ganho maior do que este? Deixar este corpo, esta casa terrena, é habitar com o Senhor. Quando aquele que deposita a fé em Cristo morre, ele vai para o céu imediatamente. Ele entra na presença de Cristo. Ele vê Cristo em todo lugar e sempre. Ele o vê como nunca viu antes, pois o verá face a face. Que coisa maravilhosa, queridos. Ver o Senhor face a face. Quão maravilhoso, conforme, e será bendito, é vê-lo face a face. Não haverá vergonha por parte de ninguém. Nunca mais haverá vergonha por causa do pecado, porque Cristo levou tudo isso sobre ele. Fernandinho canta aquela música que eu gosto muito. Ele diz que ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, toda a nossa dor. Ele levou sobre si tudo isso. Portanto, quão maravilhoso e bendito será vê-lo face a face. Nós seremos abraçados por ele. Isso deve confortar o nosso coração. Todos aqueles que morrem em Cristo entram na presença do Senhor imediatamente. Assim, na morte, o crente entra numa experiência maior do pacto da graça.
ele estará na presença de Cristo eternamente. Ele conhece o amor e a graça de Deus como nunca conheceu antes. Ele anda e fala com Deus de uma forma mais íntima, mais amorosa. Ele sabe, sem a menor sombra de dúvida, que Deus é o seu Deus e que habitará e que habita com ele agora e sempre. Estará com o Senhor para sempre. Seu coração é cheio, transbordante em louvor, transborda de adoração a Deus. Ou seja, é importante nós destacarmos, nós lembrarmos que todo aquele que morre em Cristo entra na presença do Senhor. Portanto, confie no Senhor. A esperança daquele que teme, que adora, que celebra ao Senhor, deve estar em Cristo Jesus. Como ele morreu e ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos com ele. No meio de tantas tristezas desse momento, o que deve confortar o nosso coração é exatamente esta certeza que Cristo nos garante. Só Ele nos garante que o crente, aquele que teme o Senhor, tem essa esperança maravilhosa. Cada um sabe que está caminhando para o céu. Como aquela música antiga que diz: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Mas caminhando eu vou para Canaã. É desejo do Senhor que todos caminhem. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, tome hoje uma decisão resoluta de segui-lo. E tenha esta certeza, tenha esta esperança inabalável no seu coração, de que após a morte, aquele que teme o Senhor, que confia nele, entrará no gozo, entrará na presença de Deus eternamente. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Confiemos no Senhor, de que Ele está conosco todos os dias. Amém? Nós queremos encerrar. Antes de encerrarmos orando, nós queremos convidar você para hoje, para logo mais, às 9h45, ou seja, daqui a 15 minutinhos, você frequentar a Escola Bíblica Dominical online em nossa igreja. É só você pedir aí, se você não é membro da igreja, se você não está inscrito ainda no canal e tudo mais, você pode pedir o link e eles vão colocar ali para você participar da Escola Bíblica Dominical com aulas especiais, professores capacitados, preparados para ensinar a palavra do Senhor. E hoje à noite, às 19 horas, acompanhe a nossa transmissão, mais uma mensagem do Senhor para o seu coração. Podemos confiar no Senhor em todo o tempo. Vamos orar? Pai eterno, querido Deus, muito obrigado, porque nós temos a certeza, nós temos a esperança de que ao deixarmos este mundo, nós entraremos na Tua presença e estaremos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa certeza inabalável. Por isso, ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós, ó Pai, estamos com o coração aberto para o Senhor, diante do Senhor. Colocamos, ó Deus, todas as inquietações diante do Senhor, tendo a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará, jamais nos deixará, porque o Senhor está conosco sempre. Muito obrigado, Pai, por este culto nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Fica na paz, confie no Senhor, Ele está com você sempre.
Um forte abraço e até o próximo culto, se Deus quiser. Abrigo seguro na rocha eterna, o Senhor, o Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, da sua palavra, de sua boca, louvor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que o exército se levante contra mim, nada temerei. Oh! O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam